Boa tarde, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre todos vocês. Eu quero chamar a tua atenção para duas coisas nessa tarde. A primeira é que não será possível fazermos a nossa live às 15 horas por uma razão técnica que me surgiu. Eu quero convidar os senhores a estar conosco a partir das 16 horas. Nós tivemos um contratempo aqui na nossa organização e por conta disso não será possível essa aula. Mas eu queria, irmãos, aproveitar essa oportunidade e convidar você para ler a Bíblia comigo. Uma palavra aqui que o Senhor colocou no meu coração e eu queria compartilhar com você nessa tarde. Quero convidá-lo a entrar nessa live comigo, porque em 15, 20 minutos eu tenho uma palavra de Deus para você. O Senhor me deu uma palavra. Eu estou com um probleminha técnico aqui no meu computador. Por conta disso, a minha live sobre a nossa aula acerca do anticristo, eu preciso mudar para as 16h30, para ser mais preciso. Peço já de antemão desculpa a todos os irmãos que nos acompanham aí, que nos estimulam, fazendo os seus comentários, que estão conosco. Deus abençoe a você e a sua casa, a sua família, aos irmãos que já estão conosco aí, estão ao vivo conosco. Eu quero ler com os irmãos, queria que você pegasse sua Bíblia aí na sua casa e lesse comigo o Salmo de número 29. Salmo de número 29. Salmos 29.
Amém, irmãos? Salmo 29. Vamos lá. E o verso 9. Enquanto você procura, esse texto, irmão Antônio, pode ser o irmão Antônio. Estou falando aqui aos irmãos que, por razões, estou com um problema técnico aqui no meu computador e eu preciso adiar a nossa videoaula para as 16h30. Surgiu uma impossibilidade e eu não quero começar gravando e depois a nossa conexão cair. Então, às 16h30 nós estamos já com o problema resolvido. Mas eu quero ler para os irmãos uma palavra no Salmo 29, livro dos Salmos. Só para os irmãos se concatenarem, tomarem gostinho pela palavra. Salmos 29. Quem achou, manda um amém aí para nós lermos. Salmo 29, verso 9, irmão Antônio, diz assim: a voz do Senhor faz parir as cervas e desnuda as brenhas, e no seu templo cada um diz glória. Amém? A voz do Senhor faz parir as cervas e desnuda as brenhas. E no seu templo, todos dizem glória. Esse salmo, ele é muito interessante, porque ele fala do poder da comunicação entre Deus e os homens. O poder da comunicação. Haja visto, dizer os irmãos, que a fala é um dos meios de comunicação mais poderosos que nós temos. Enquanto eu leio esse texto para os irmãos, enquanto eu converso com os irmãos sobre essa revelação bíblica, eu estou aqui trabalhando e preparando o material para o nosso seminário de capelania. Graças a Deus temos aí a expectativa de bastante irmãos fazendo o curso básico em capelania na Igreja Avivamento da Fé, dia 30 de junho, das 8 da manhã até o meio-dia, e a segunda aula no dia 28 de julho, das 8 da manhã ao meio-dia. E na Igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira, em Jandira, no dia 6 de julho, primeiro sábado de julho, das 8 da manhã às 17 horas.
Você é nosso convidado especial. Os irmãos que tiverem interesse, entrem em contato com a gente e nós passaremos todas as informações pertinentes a esse assunto. Vamos lá, queridos. Deixa eu dar uma saudação aqui para os irmãos, irmão Alexandre, a irmã Cinha Nunes. Deixa eu falar para vocês aqui. A irmã Aurelice, irmã Linda, paz do Senhor. Irmão Osman, Deus te abençoe. Deus seja contigo, a irmã Ana Maria, irmão Bernardo, irmão Antônio, pastor Rogério, meu amigo, paz do Senhor, pastor Rogério. Deus seja louvado pela tua vida, pelo trabalho excelente que o Senhor tem feito aí na casa de recuperação. Eu sou seu fã, sou uma pessoa que acompanha o seu trabalho e glorifico a Deus pela vida de pessoas como o Senhor, que sempre tem esse coração grande para a obra de Deus. Queridos, o Salmo 29, verso 9 diz: a voz do Senhor faz parir as servas. Os salmos, irmã Nalda, Deus te abençoe. Deixa eu esperar ver se tem mais alguém aí para nós falarmos o Salmo de número 29. O livro dos Salmos são divididos em 3 grupos. Nós temos salmos de confissão, nós temos salmos de adoração, nós temos salmos de deprecações. Quais são os salmos de adoração? São chamados cânticos dos salmos. São os salmos que foram escritos na intenção de adorar a Deus e de glorificar a Deus por aquilo que Deus fez na vida do seu povo. Nos salmos de adoração estão também os salmos de cântico. Irmão Felipe, Deus te abençoe, meu amigo. Deus abençoe. Manda um abraço aí para o meu amigo Bispo Renner e toda a família aí, Fruto das Oliveiras. Diga-lhes que estou com saudade de todos eles. Então, nos salmos de adoração estão inseridos os cânticos, estão inseridos os salmos de degraus. E o que são salmos de degraus? Salmos de degraus são salmos que são cantados durante a peregrinação dos judeus indo a Jerusalém, a terra do eterno Deus. São chamados de salmos de degraus. Uma vez que eles avistam a Jerusalém sobre os montes, eles abrem a sua harpa e começam a entoar cânticos de salmos, em honra, em glória, em louvor, em agradecimento ao Eterno pelos livramentos que aconteceu naquela caminhada. E agora nós temos os salmos deprecatórios. Irmão Mário Ângelo, Deus abençoe o senhor, meu pastor. Meu pastor, estou precisando voltar a Curitiba e vê-los de perto novamente. Então, os salmos de deprecatórios são também os salmos aonde as mazelas do coração do salmista são expostas.
também os salmos de confissão. E nestes salmos, no Salmo 29, e eu não posso delongar muito nesse vídeo porque estou com um problema técnico aqui no meu sistema, mas o Salmo 29 é um salmo interessante porque ele fala sobre a voz de Deus. Eu costumo dizer, por onde o Senhor tem me permitido ir, que a única coisa que faz com que um crente saia de casa e se dirija ao templo, se dirija à igreja, de acordo com a nomenclatura que você queira dar ao prédio, porque a igreja somos nós somos a igreja. E Paulo também diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Então eu estou me referindo nesse momento à igreja como prédio, como edifício. E eu costumo pensar que os irmãos saem de casa para irem ao templo ou à igreja, e o maior objetivo da minha ida particularmente ao templo é ouvir a voz de Deus. Eu não saio de casa especificamente para ouvir profecias, revelações. Não, nós não estamos falando nesse âmbito. Eu estou falando no âmbito do crente sair de casa e ele dizer ao seu coração, à sua consciência, ao seu corpo cansado por 8, 10, 12, 16 horas trabalhadas, a irmã que passa o dia arrumando a casa, arrumando os filhos, cuidando do esposo, cuidando da casa, cuidando dos filhos, cuidando de algum departamento da igreja, e quando chega a noite, o corpo dessa mulher está debilitado, está cansado, mas ela tem uma necessidade. Ela precisa ir à igreja. E eu quero dizer que, como todo bom cristão, o maior propósito de ir à igreja é ouvir Deus. Porque Deus é um ser comunicável, que se comunica e é sociável, porque mantém relações intersociais com as pessoas. É uma preocupação minha, como educador, como professor, ao ensinar. Eu digo assim para os meus alunos, eu digo, meu querido, se você tiver oportunidade, estuda. Se você tiver chance, faz um curso teológico. Aproveita, faz conosco, no Instituto Semeador. Ou faça em um outro que você achar que vai te trazer um pouco de conhecimento, ou o conhecimento que você busca. Mas nunca esqueça que você não assume a tribuna da tua igreja para mostrar os conceitos de Agostinho, de Martinho Lutero, de John Calvino, de John Wesley. Você não assume a tribuna para defender os pensamentos de John Stott. Você não assume a tribuna para defender os pensamentos de filósofos cristãos, de homens que cooperaram com a obra de Deus, com as suas definições teológicas. E essas definições teológicas são usadas até hoje nas nossas escolas e universidades de teologia. Mas eu gostaria de dizer, eu gostaria de deixar claro que quando você assume a tribuna, quando você
pega o microfone para falar à igreja, entenda que a igreja, ela não quer ouvir você, ela quer ouvir Deus falando através da tua vida. Então entrega para Deus o teu coração. Entrega para Deus aquela agendinha, aquelas esboços, aquelas anotações. Ah, pastor Alisson, o senhor é contra o esboço? Claro que não, meu irmão. Pelo amor de Jesus Cristo, quem sou eu para ser contra os esboços? Mas eu quero que você ore. Eu quero que você sinta qual é a necessidade, qual é o espírito que está, a necessidade do espírito em falar à igreja. Porque quando você falar à igreja de acordo com a revelação do espírito, aí o próprio espírito vai te dar a palavra de Deus e o povo quer ouvir Deus. Então o povo vai ser alimentado pelas tuas mãos por causa daquilo que Deus deu para elas através de você. Não esqueça isso nunca. O Salmos 29 fala sobre a voz de Deus. A comunicação com esse Senhor, com esse ser eterno, santo, chamado Deus. A comunicação com o Senhor através da fala. Deus fala. Deus se comunica. Deus interage. E eu quero aproveitar e dizer a você que está pensando em tomar decisões na sua vida e está dizendo assim, eu vou fazer assim porque Deus não me deu uma direção. Eu quero dizer a você nessa tarde, pare um pouco, desligue-se de tudo e ouça a voz de Deus falando com você e te dando a direção certa. Lembrando a você que a voz de Deus, quando falar contigo, vai trazer paz para a situação que está ao teu coração. O salmista diz: no Salmos 29, que a voz do Senhor quebra o cedro. Queridos, a madeira do cedro é fortíssima. O cedro é uma madeira duríssima. O cedro do Líbano é referência para estrutura. O salmista, em outro lugar, diz: porque vocês serão plantados como o cedro do Líbano. Fala de raízes, fala de altura, fala de excelente madeira. Mas o Deus o qual nós servimos, escrito está na sua palavra, que a sua voz quebra o cedro. Então preste atenção nisso aqui. Se a voz de Deus consegue quebrar o cedro do Líbano, eu quero que nessa tarde você preste atenção a essa palavra. Porque a voz que quebra o cedro do Líbano, ela está quebrando as cadeias que estão prendendo a tua vida em todos os sentidos. A voz daquele que quebra o cedro do Líbano. Ele está falando com alguém nessa tarde. Eu quero dizer-lhes que o Senhor me fez interromper uma transmissão de uma videoaula sobre o anticristo
porque Ele quer falar com você. E Ele quer dizer para você que a voz de Deus quebra o cedro. E que essa voz que quebra o cedro, ela vai quebrar essa cadeia, essa barreira, essa situação terrível pela qual você está passando. Esta voz vai quebrar esses grilhões. Em nome do Senhor, receba a libertação nessa tarde. Deus fala com você e Ele traz libertação para você nessa tarde. Glória a Jesus. A voz do Senhor, ela é poderosa e ela faz quebrar o Líbano, o cedro do Líbano. Eu glorifico a Deus, porque por meio da sua bendita e eterna palavra, Deus está falando com alguém e está dizendo para esse alguém que o problema, que aquela amarra, que aquela prisão que está prendendo aquela pessoa, ela não é nada. Porque a voz de Deus faz quebrar. Quebrar, Ele quebra, Ele não racha, Ele não corta, Ele quebra o cedro do Líbano. Pelo poder da sua voz. E é essa voz que está saindo aqui hoje e que está dizendo para você descansar. Porque Ele está indo ao encontro da tua necessidade e está promovendo a soltura das prisões. Quem é que está preso na tua casa? Quem é que está encarcerado? Quem é que está preso dentro de um ambiente chamado depressão, que não consegue levantar, que não sente forças para ir na rua? Nessa tarde eu profetizo e ordeno em nome de Jesus que esta prisão seja quebrada agora, por causa da voz. Por causa da voz daquele que fala. Da voz daquele que fala. E ele está falando e está dizendo assim: eu tenho o poder de quebrar o cedro por causa da minha voz. A voz do Senhor está aqui no Salmos 29 e o verso 9. Essa porta que não se abre, esse ferrolho que não se rompe, esse cadeado que não se quebra, que já foram correntes e mais correntes de oração, de campanha, de voto, de propósito. Nesta tarde o Senhor está falando com alguém. E está dizendo: a partir dessa data,
dia 8 de junho de 2019, às 15 horas e 23 minutos, o Senhor está dando uma nova perspectiva para esse teu comércio, para esse teu negócio, para esse teu projeto. Eu espero você se manifestar. Eu espero você entrar conosco. Porque o Deus a quem sirvo e em quem eu acredito tem poder. E Ele está dizendo para alguém nessa tarde: não faça, não tome essa decisão. A voz de Deus vai quebrar essa cadeia e você vai testificar do que Deus fez na sua vida. A voz do Senhor, Salmo 29. Eu estou muito convicto da presença de Deus. Eu estou muito confiante da ação e da atuação do Espírito do Senhor nessa palavra, nesse versículo, nesse verso. Uma vez que o Salmo é um inário, isso é um verso. Isso é uma música. E a música que Deus está cantando para você nessa tarde é assim: fica tranquila, vai dar certo. A voz de Deus já quebrou a cadeia. A voz de Deus já trouxe cura para essa enfermidade. Seja curada através dessa palavra, porque esta voz, ela faz quebrar o cedro no meio. O cedro do Líbano, com raízes profundas, assim como é o teu problema, tem raízes profundas. O cedro do Líbano com seu tronco altíssimo, é assim que é o teu problema. Você olha para cima e não vê saída. Eu já me vi assim, de olhar para cima e não ver saída, olhar para os cantos e não ter solução, olhar para baixo e não saber o que fazer. E a voz de Deus bradou dos céus e quebrou essa grande dificuldade da minha vida. E se Deus, o Deus que fez na minha vida, Ele também vai fazer na sua vida. Acredite nisso. Acredite nisso. Creia que o Senhor está trazendo libertação. O Senhor está trazendo novidade. A voz do Senhor. A voz do Senhor faz separar as labaredas de fogo. 8. A voz do Senhor faz tremer o deserto. E o 9. Para nós finalizarmos. Glória a Jesus. Louvado seja Deus por isso. A voz do Senhor faz parir as servas. A serva, não a cerva. E o que é uma cerva? A cerva é a fêmea do cervo. É uma corça. Esse animal de, no máximo, 130 centímetros de altura, ou seja, 1,30 m de altura,
Ele possui algumas características das quais eu não vou falar agora. Mas eu quero falar para você de um fenômeno, de um milagre que acontece com a cerva. Ora, se Deus faz milagre na vida de um animal do campo, então, meu querido irmão e irmã, receba aí o seu milagre. O salmista observa uma coisa interessante na cerva. A cerva, a corça, ela possui o menor órgão genital da natureza. Então, por via de regra, é impossível, escute isso, é impossível que um cervo pudesse nascer por causa da estrutura do corpo da corça. É impossível, e eu não quero aqui ficar tecendo comentários técnicos sobre esse assunto. Mas eu quero que você perceba que o salmista observa e ele diz assim: para essa corça parir, tem que ser por causa da voz de Deus, porque cientificamente é impossível. E eu quero profetizar agora para você e me despedir. Para você que já ouviu o laudo do impossível. Porque Deus só vai dizer que é possível quando a medicina disser que não é. Deus só vai dizer que é possível quando as condições físicas não forem mais permitidas. Deus não gosta das facilitações humanas. Deus não gosta do jeitinho brasileiro. Deus não gosta das facilidades. Eu quero fechar esse assunto dizendo para você que a corça dá à luz, ela pare os seus filhotes, de forma que até hoje nenhum veterinário, nenhum cientista, ninguém consegue explicar como que aquele ser nasce de forma natural daquele animal. E o salmista disse: isso é a voz de Deus. A voz de Deus faz coisas terríveis. A voz de Deus promove o milagre. A voz de Deus faz o impossível se tornar possível. E se você recebe esta palavra, e se você crê, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo. Tudo é possível ao que crê. E o salmista fecha dizendo: e no templo, cada um diga glória. A paz do Senhor. 16h30. Estudando sobre o anticristo. E agora eu entendi porque que o Senhor me permitiu essa dificuldade técnica aqui, que eu estou tentando resolver enquanto falo convosco. Nosso pessoal está tentando resolver, para nós trazermos para os irmãos aqui a continuação do nosso assunto sobre o anticristo. Deus abençoe todos vocês que conosco estão. A Aminadab, a Messa e todos os irmãos que estão aqui online nos assistindo. Às 16h30 eu volto. Amém? Deus abençoe vocês. É um prazer estar com vocês nessa tarde.
paz do Senhor, irmãos. Deus fala e faz quebrar todas as barreiras da sua vida.